A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho a respeito da teologia da prosperidade e a operação do erro, tá? Se vocês puderem pegar suas Bíblias e abrir na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 7, eu vou estar fazendo a leitura junto com vocês, tá? Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, vocês estão vendo a passagem, né, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, esses versículos que vão de 7 a 12, onde se fala acerca da operação do erro. Né? Então, hoje o que nós estamos vendo, irmãos? Nós estamos vendo a disseminação cada vez mais, né, da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela traz para nós assim um apelativo em relação aos bens materiais, né? Então quer dizer que o Senhor ele tem que nos presentear com carros, casas, e muitos irmãos inclusive vêm perdendo dinheiro, investindo em campanhas, né, que vão lhes assegurar esses bens materiais que a teologia da prosperidade diz que nós teremos. E é interessante notar, irmãos, que a Bíblia nos fala nessa carta que nós já estamos, né, que o ministério da injustiça já opera. O ministério da injustiça já opera. E eu estava meditando esses dias, irmãos, e eu estava vendo assim, fazendo um paralelo com aquilo que a Bíblia realmente diz, porque a teologia da prosperidade, ela não está na Bíblia, como muitos querem fazer que ela está, né? Jesus Cristo, ele não deu carro para ninguém, ele não deu casa, ele mesmo falou que ele não tinha onde recostar a sua cabeça. Né? Então, eu fui buscar na Bíblia e eu vi o seguinte, irmãos, a Bíblia nos diz exatamente coisas bem diferentes daquelas que a teologia da prosperidade nos diz, né? E que está disseminando a operação do erro entre nós. A operação do erro já está sendo disseminada entre nós, irmãos, através da teologia da prosperidade, tá? E as escrituras, elas falam o quê? Que nunca deixará de haver pobre na terra, tá? Em Deuteronômio 15, 11, vocês podem ver, nunca deixará de haver pobre na terra. Então, o próprio Deus, ele nos ordena, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Deuteronômio 15, 11, irmãos. Né? Então, eu percebo o seguinte, Deus, o que ele quer? Ele quer que a gente participe, né? Minimizando a diferença que ele propositalmente ele instituiu entre os homens. Para quê? Para que houvesse a partilha. A partilha, nós temos que aprender a partilhar, irmãos. A teologia da prosperidade não tem nada a ver com a partilha, e a partilha é aquilo que Deus espera de nós. Né? Deus espera que a gente supra as necessidades do nosso irmão pobre. É isso que a Bíblia traz. A Bíblia não traz que nós iremos ganhar carros e casas. A Bíblia traz, né, acerca do investimento nas coisas perenes. E as coisas perenes não são as coisas materiais, irmãos. É isso que tem que ficar claro. Muitas e muitas pessoas têm sido enganadas com a teologia da prosperidade.
né? Sem perceber que estão fazendo parte da operação do erro. Vocês veem, a Bíblia é clara quando ela fala que a operação do erro ela é enviada para que as pessoas creiam na mentira. Para que as pessoas creiam na mentira, e é o que está acontecendo, irmãos. As pessoas estão crendo na mentira. A teologia da prosperidade é uma mentira, irmãos. Ela não é bíblica, né? E o que vai acontecer? Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. E a verdade é que Jesus Cristo veio, irmãos, entregou a sua vida para perdoar os nossos pecados, para que os nossos pecados fossem perdoados, entende? Isso sim, essa é a mensagem do Evangelho, é a mensagem da cruz, não a mensagem da prosperidade. E aí eu, inclusive, separei alguns outros textos aqui, irmãos, olha. A gente então tem chance, né, de exercitar a partilha tal, como tá descrito, né, como Jesus preconizou em relação ao caminho da salvação, aquilo que ele descreveu em Mateus, no capítulo 25, versículo de 35 e 36, porque eu tive fome, você me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste, me estava nu e me vestiste, adoeci e me visitastes, estive na prisão, fosses me ver, né? É isso daí que a partilha, ela diz respeito à forma como a gente vai estar comunicando aquilo que a gente recebe do Senhor, junto com os nossos irmãos. Ele sabe, Deus sabe que nós somos pecadores, Ele conhece a nossa iniquidade, né? E Ele mesmo afirma no livro de Isaías que Ele escolheu como jejum que partilhemos o nosso pão com o faminto. Isso está em Isaías 58:7. Né? Que partilhemos o nosso pão com o faminto, recolhamos em casa os pobres abandonados, cobramos o nu, quando assim nós o virmos, e fazendo assim nós seremos curados. Inundados pela luz, clamaremos e ele nos responderá e nos guiará continuamente. Fartará nossa alma em lugares áridos e nos fortificará os ossos, fazendo com que sejamos como um jardim regado e um manancial cujas águas nunca faltam. Você encontra isso em Isaías 58, de 8 a 11. São promessas maravilhosas de Deus para a nossa vida e que não tem nada a ver com teologia da prosperidade. Não tem nada a ver com essa operação do erro que está sendo disseminada já, irmãos. Nós precisamos acordar, irmãos, porque essa operação do erro vai levar muitos à apostasia, né? Muitos já estão apostatando da fé e outros mais irão apostatar da fé, entendeu? Depois eu vou gravar um outro vídeo falando para vocês como que é claro que isso daí já está acontecendo e vai acontecer, tá? Então eu vejo o seguinte, irmão, se o nosso coração ficar endurecido, recusando olhar para o necessitado e atender a Deus, né, a gente vai passar por situações complexas. Olha aqui o que Efésios nos diz no capítulo 4, versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. A gente não pode endurecer o coração, irmãos. Em Hebreus 3,15 diz: hoje, se ouvires a sua voz, a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações como na provocação. Então, a gente precisa, irmão, compreender que Deus se serve das nossas mãos, né, para atender o aflito, o necessitado. Ele usa os nossos lábios para levar boa nova para as pessoas, alcança o pobre com a nossa disposição em partilhar aquilo que de graça a gente recebe, irmãos. A Bíblia diz: de graça recebeis, de graça dais, entendeu? Então, quando tiver algum pobre, a Bíblia nos diz em Deuteronômio 15:7, quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. É uma ordem que o Senhor nos dá, irmãos, não endurecer o nosso coração, sabe?
A gente precisa aprender a partilhar. A Bíblia nos diz ainda em 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Nós precisamos partilhar, irmãos, sempre vai ter pobre. Essa história de teologia da prosperidade é um engodo muito grande, é a operação do erro que veio para levar muitos à perdição, irmãos. Sempre, sempre, sempre vai ter pobre na terra. É a própria Bíblia que fala isso daí. Sabe? Se fosse assim, se todo mundo fosse prosperar e ficar rico, irmãos, então a Bíblia seria mentirosa. Em Provérbios 19, 17 diz o seguinte: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Então, irmãos, você quer receber algo do Senhor Deus? Então faça alguma coisa, tenha compaixão do pobre. Faça alguma coisa pelo pobre, irmãos. Faça alguma coisa pelo pobre e o Senhor vai ter compaixão de você, né? O Senhor vai pagar o seu benefício. Isso sim está na Bíblia. Isso sim você encontra em Provérbios 19, 17. Se você fizer, se você emprestar, se você se compadecer do pobre, o Senhor vai pagar o seu benefício. Isso é bíblico. A teologia da prosperidade não é bíblica, irmãos. A teologia da prosperidade, ela quer nos levar a crer na operação do erro. Ela quer nos levar a crer em algo que não é aquilo que o Senhor Jesus veio nos dizer, não é aquilo que ele veio propor para nós. Vamos pensar nisso, vamos refletir, irmãos. E eu ainda vou gravar um outro vídeo falando acerca da apostasia, né? Que essa situação da operação do erro vai estar levando muitos e muitos irmãos, tá? Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.